Salmos 27, o verso 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Amém. Santo é teu nome, Senhor. Nós nos rendemos à tua presença e à tua glória. Nada é mais importante do que te tocar, te ouvir. Toma os nossos corações, arrebata os nossos corações nessa noite, para que nós possamos entender a tua palavra, que o nosso coração possa abraçar a tua semente, que a tua palavra encontre lugar em nós. Nós queremos fluir sobre aquilo que o Senhor destinou. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa mensagem é o que Deus procura. Você sabia que Deus procura algo em nós? Deus está passando os seus olhos sobre o seu povo, e a nossa reação ao seu chamado irá nos posicionar em um lugar de bênção. Nós precisamos interagir com o propósito de Deus e com a sua voz. Assim como nós temos expectativas sobre Deus, Ele também tem expectativas a nosso respeito. Nós precisamos compreender a voz do Espírito, sintonizar a batida dos nossos corações de acordo com o coração do Senhor. Eu preciso queimar por aquilo que Deus também queima. Nós estamos vivendo dias onde as nossas intenções estão desconectadas das nossas atitudes. Deus não está procurando alguém perfeito, Ele procura os sinceros e quebrantados. Aleluia. Não tem a ver com a tua performance, com quanto você caminhou, não tem a ver com o seu currículo, tem a ver com como você se porta diante do Senhor, do quanto você está disponível para ouvi-lo. Porque a palavra sincero vem da palavra sem cera. Quando você passa cera em um piso, esconde algumas imperfeições, não é? Fica mais brilhoso. O Senhor está dizendo: eu quero que você seja sem cera. Você precisa falar das suas imperfeições. Você precisa falar do que está doendo dentro de você. Porque se eu me apresentar com o Senhor, diante do Senhor, usando artifícios, eu perco o foco e não tenho a resposta que eu preciso. Deus, nessa noite, Ele está dizendo: tira a cera, eu quero ver as imperfeições, eu quero ver as falhas. Porque a partir do momento que nós denunciamos as nossas falhas, que nós admitimos os problemas, é aonde a cura vem. O bálsamo só vem sobre aonde a ferida está aberta. E essa é uma noite de cura, você recebe isso? Uma noite de restauração. O Senhor está liberando um bálsamo sobre as nossas vidas. Sabe para quê? Não é para te expor, é para te curar. O homem nos expõe, Deus cura. Porque quando Ele toca, Ele não abre precedência para dúvida. Existe um tempo de cura, queridos. O Senhor está procurando aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão dedicando tempo para Ele. Eu sempre digo aqui na igreja que nós estamos muito proativos, temos muitas atividades e muito pouco tempo para ouvir a Deus. Durante toda a semana nós esperamos chegar no domingo para ligar o nosso botão de crente, para talvez ouvir o que Deus está dizendo. Mas Deus está ministrando todos os dias. Sabe por quê? Porque o seu Espírito tabernacula dentro de nós. Ele está em nós, e cada vez que você sente no teu espírito uma ação de Deus, você precisa reagir. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Você dá um passo em direção a Deus, Ele dá um passo em direção a você. Para te salvar, o primeiro passo foi do Senhor Jesus. Mas para que você possa servi-lo, você tem que reagir àquilo que Ele está declarando. Corações disponíveis
corações quebrantados. Quebrantado não é aos pedaços, são corações rendidos, sensíveis ao toque do Espírito Santo. Sabe, naquele momento que a glória de Deus vem e você não quer saber de mais nada, você não está nem preocupado com a pessoa que está do teu lado, você só se lança no chão e diz: Senhor, eu quero viver esse tempo de glória, eu quero viver essa sensibilidade do teu Espírito. Corações quebrantados não estão procurando um lugar, não estão procurando reconhecimento. Corações quebrantados está focando no Pai. A realidade é saber o que Deus pensa de mim, qual é o nível que eu estou. Os disponíveis fazem uma aliança com o Senhor, de comprometer toda a sua vida. Ei, você está disposto a comprometer toda a sua história? Você está disposto a dizer: Senhor, a aliança que eu fiz contigo é para toda a vida. Eu me comprometi com a tua obra, com o teu reino, com a tua palavra, e não existe outra maneira, não existe mais como voltar atrás. Salmos, o capítulo 89, o versículo 3, diz assim: fiz aliança com meu eleito, jurando a Davi meu servo. Versículo 4: estabelecerei tua descendência para sempre, e firmarei o teu trono de geração em geração. Versículo 20: encontrei Davi, meu servo, ungiu com meu óleo santo, a minha mão o susterá, e meu braço será a tua força. O que Deus procura? O texto que nós acabamos de ler diz que Deus elegeu a Davi. Algo chamou a atenção de Deus na vida de Davi. Eleição significa separar. Eu elegi meu servo Davi e fiz uma aliança com ele. O que é aliança? Compromisso. E toda aliança gera reciprocidade. Sabe o que é isso? Troca. A aliança não pode ser desigual, não pode ser somente uma via, é reciprocidade, é responsabilidade. O texto diz: achei, Deus dizendo, achei meu servo Davi, e com meu óleo santo ungi. Sabe o que é isso? É o nosso Deus passando em revista e procurando pessoas que têm a mesma natureza que Ele. Ele olhou para Davi e diz: achei um modelo, achei alguém que possa me representar diante dos homens, achei alguém que pode fazer com que meu nome seja reconhecido entre as nações. Por isso que somente ele foi chamado de segundo o coração de Deus. O texto diz: e essa aliança fará com que a minha mão sustente a Davi. A aliança que Deus tem conosco fará com que você seja sustentado em meio à tua fraqueza. E mais, o meu braço será a sua força. Ei, você que está esperando conseguir as coisas através do seu próprio braço, o Senhor está dizendo: aqueles que eu tenho uma aliança, eu sustento, e a força deles vem através do meu braço. Não é a tua força, queridão, é aquilo que Deus já liberou sobre você. Todas as batalhas de Davi não tinha a ver com a habilidade dele, tinha a ver com a glória de Deus, o poder de Deus. Era o próprio Deus militando as batalhas de Davi. Ei, eu quero te dizer nessa noite, eu profetizo que o Senhor está pelejando as tuas guerras. Ei, você não precisa levantar a bandeira, só fica no lugar, só para e receba o que Deus tem para você. Quando Deus disse: achei meu servo Davi, Ele estava dizendo: achei alguém parecido comigo. Porque representar a Deus fala de manifestação de uma natureza. Alguém que poderia ser o modelo para todo o resto. O homem que pode manifestar, que pode resplandecer aquilo que está em mim. Um homem que tem o seu coração batendo pelaquilo que o meu coração também bate.
Deus passou os seus olhos na terra e viu Davi, um pastor. E Deus então estabelece um modelo de adoração. A palavra do Senhor diz que Davi, ele cuidava das ovelhas malhadas de seu pai. Talvez para a gente, como nós não estamos inseridos na cultura judaica, a gente não entenda muito bem. Mas pastor de ovelhas naquela época era uma condição inferior, porque a maioria dos homens eram criados para a guerra. E Davi, ainda um rapaz, estava cuidando de ovelhas. E mais, ovelhas malhadas. Sabe por que a Bíblia destaca malhadas? Porque as ovelhas bonitas, aquelas que não tinham defeito, ficavam sempre na frente da casa, para que os donos pudessem ostentar o seu rebanho. Mas as defeituosas, as malhadas, ficavam separadas, num lugar onde ninguém podia ver, porque era vergonha. Então Davi não era só um pastor de ovelhas, mas de ovelhas que ninguém queria cuidar. Você pegou isso no teu espírito? E Deus o viu nessa condição, quando ele rasgou o leão e o urso para defender essas ovelhas que ninguém queria. Deus viu um coração, um modelo de adoração. Por isso o homem segundo o coração de Deus. Davi disse: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. É pedir e buscar. Diga comigo: pedir e buscar. Às vezes a gente fica só no pedido e não a busca. Deus está dizendo nessa noite: você precisa buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Davi era rei. Ele poderia ter praticamente tudo, mas ele revela qual era a maior vontade, qual era o maior desejo da sua vida. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. De todas as coisas que ele como rei poderia pedir, ele escolheu uma: prioridade. Habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Perceba que ele não está dizendo que desejava visitar a casa do Senhor. Ele fala sobre uma habitação. Talvez nós temos visitado a casa do Senhor. E eu não falo a casa somente como uma obra física. Eu falo como lugar da presença, o lugar, o ambiente da glória de Deus. Estamos vindo para a igreja só para mais um culto, para mais uma reunião, para receber um afago na alma. Davi estava dizendo: eu não quero nada além da presença do Senhor. Eu quero habitar, eu não quero visitar. Ei, você não pode se satisfazer somente com um momento de louvor ou com uma palavra. Você tem que sair daqui e continuar queimando a semana inteira. Aleluia, queridos. Não é uma visitação, é habitação. Ele morando em nós. Ele estava dizendo: eu quero estar com o Senhor. A arca do Senhor era símbolo da presença do Senhor. E quando Davi assumiu o reinado de Israel, a primeira coisa que ele fez foi buscar a arca e levar para Jerusalém. Eu disse: a primeira coisa. E sabe, queridos, nós estamos sempre com outras coisas na frente daquilo que deveria ser prioridade. A arca do Senhor, na antiga aliança, era símbolo da presença. Mas hoje, na nova aliança, nós somos a arca do Senhor, onde a presença de Deus habita. Você pode glorificar o Senhor por causa disso? Na antiga aliança, o homem olhava para uma caixa de madeira recoberta de ouro, e ali estavam as tábuas da lei, a vara de Arão. E ali era
manifesta a glória de Deus, mas tudo que acontecia na antiga aliança era um pré-anúncio para aquilo que iria acontecer nesse tempo, no ministério do Espírito. Porque na antiga aliança, o Espírito Santo, ele vinha somente sobre reis, profetas e sacerdotes, vinha para uma missão e depois voltava ao Pai. Mas não era esse o propósito final. O propósito final é para que eu e você nos tornássemos casa de Deus. Então não era mais só uma visitação, teria que ser uma habitação. E hoje o Espírito não se ausenta mais, ele está em nós. O culto começou desde quando você aceitou a Jesus. O culto não começa no domingo às 19h30, aleluia! Começou desde o dia que você recebeu a Cristo. Davi diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Duas perguntas. Quem subirá? Tem muita gente subindo, porque quem sobe vê glória, gosta das manifestações, gosta do poder. Mas existe outra pergunta: mas quem vai permanecer? Pegou? Amém? A gente no nosso fã, nós queremos subir, mas para permanecer tem um preço. Aqueles que estão permanecendo estão renunciando a tudo por amor ao Senhor. Aqueles que estão permanecendo não olham mais para trás, porque aqueles que querem somente visitar estão subindo para o monte. Quando olha o nível desce, sim, é melhor eu ir e voltar e não pagar o preço de estar lá em cima. Mas essa é uma noite onde Deus está nos tocando e mostrando que nós precisamos habitar em sua presença, fazer um lugar para o Senhor. A primeira coisa que Davi fez após assumir o reinado foi transportar a arca, símbolo da presença. Sabe o que o Senhor está fazendo nesses dias? Ele está nos tocando para que você possa revelar aquilo que está dentro do seu coração, a sua verdadeira intenção. Nós precisamos parar de ser visitantes e passarmos a nos tornarmos morada do Senhor. Sabe por quê? Visita, ela chega na sua casa, mas depois vai embora. Na maioria das vezes, com a visita que vem talvez de longe, ou que alguns momentos no ano na sua casa, você não tem muito relacionamento, porque é pouco tempo, a pessoa se ausenta. Mas quem vive contigo, esse sim tem intimidade, esse sim tem relacionamento. Não é isso? Não é assim, queridos? É assim. O Senhor quer estabelecer um nível de relacionamento conosco, de tal forma que você não pense mais em querer descer do monte. Salmos do capítulo 132, Davi diz: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. A inquietação do coração desse homem, ele olha para a sua realidade, um rei, tendo de tudo, e vê a arca do Senhor em qualquer lugar. Ele diz: eu não posso ficar aqui, descansando, usufruindo de tudo que um rei tem, enquanto a arca do Senhor, símbolo da presença de Deus, não está no lugar principal. Eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor. Sabe, Deus, Ele transformou a nossa vida em uma morada. Ele fez de nós um lugar, já encontrou o lugar. É você, querido, você é o lugar da habitação de Deus. Nós somos como igreja, e hoje nós podemos dizer: Senhor, nós temos liberdade de te adorar, de te servir, de levantar as nossas mãos e declarar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós não estamos mais procurando alguma coisa, o Senhor já encontrou em nós um lugar. Agora preste esse culto ao Senhor, transforme na sua vida um culto ao Senhor. Aqui ele mostra o anseio, que era estar com o Senhor em todo momento, adorá-lo e aprender
no seu templo. Quando você se reúne, quando estamos aqui como igreja, sabe o que está acontecendo? Você está adorando ao Senhor, e uma porção do céu vem sobre você para que você possa aprender, porque você só pode usufruir daquilo que você sabe. Se você não tem estrutura para falar, as palavras elas são vãs. O Senhor está transferindo uma verdade sobre nós. Você vai falar e vai ter poder. Quando você orar, não vai ser aquela oração meia boca, rasa. Sabe por quê? Porque agora você tem experiências com Deus. Você tem intimidade com o Altíssimo. Aleluia! São essas palavras que mudam sentenças. É você entrando em um ambiente, transformando ele pelo poder da glória de Deus, porque você não está mais buscando um lugar físico para adorar. Você se tornou o lugar da adoração. Alguém que está mais preocupado em agradar e obedecer a Deus do que ser servido. Nós vemos 2 parâmetros: Saul como rei de Israel e Davi. Enquanto Saul queria o trono, Davi só queria a presença. Veja bem, olha o comportamento de Saul depois que ele desobedece a Deus. O Senhor havia dito que ele deveria esperar o profeta. Ele ultrapassou aquilo que o Senhor havia lhe ordenado, e por isso o reino de Israel foi comprometido, foi tirado dele. O Senhor rejeitou a Saul. A palavra do Senhor diz que em 1 Samuel capítulo 15, versículo 30, diz que Saul disse a Samuel: eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que também adore ao Senhor teu Deus. Olha a preocupação de Saul, era em ter Samuel do lado dele para se apresentar diante do povo como se nada tivesse acontecido. Ele havia recebido uma sentença de Samuel: o Senhor não está mais contigo, o reino foi tirado de você, o Senhor te rejeitou. E ele estava dizendo: Samuel, eu sei que eu pequei, mas vem comigo, se apresenta comigo diante das pessoas. Fantasia. Quem vive de fantasia nunca irá provar da presença, porque a fantasia mostra para as pessoas o que as pessoas gostam de ver, e a fantasia é para te estabelecer em um lugar. Saul queria permanecer no trono, Davi tinha prioridade na presença do Senhor. Saul queria manter a aparência diante do povo, mas na verdade havia perdido a presença. 2 coisas que não caminham junto: a aparência e a presença. Porque quem quer aparência não consegue manifestar a presença. Pegou isso? Quem quer aparência não consegue manifestar a presença, porque está comprometido. O Senhor quer que você toque e revele Ele. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Que diminua eu e o Senhor cresça. Não tem a ver com aquilo que você está fazendo, mas com o que Deus está repartindo conosco. Agora veja a diferença de Davi. Quando Davi peca, cometendo adultério com Batseba e premeditando a morte de Urias, Deus, ele envia o profeta Natã. Olha a posição de Davi: pequei contra ti somente pequei, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável é o julgar-me condenado. Portanto, purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Esse homem não dá desculpa. A primeira coisa que ele faz é dizer: o problema sou eu. Contra ti somente pequei, Senhor. Ele não estava terceirizando a responsabilidade para as pessoas. Ele está dizendo: o problema sou eu pequei contra ti. E tudo que o Senhor está dizendo, toda a sentença é justa. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Cria em mim um coração puro,
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim a tua presença. Veja o comportamento de um homem segundo o coração de Deus. Enquanto um queria aparecer para as pessoas, o outro estava dizendo diante de toda a casa de Israel: o problema sou eu pequei contra o Senhor, e por isso tudo isso está acontecendo na minha casa, mas eu conheço o meu Deus, e eu vou me levantar. Cria em mim, Senhor, um coração puro, transforma-me, eu quero voltar. Coração disponível. No Evangelho de João, capítulo 4, fala da conversa de Jesus com a mulher samaritana. No versículo 23, enquanto eles estão na conversa, e agora o ponto é: qual é o lugar da adoração? Ela diz: onde devemos adorar? Vocês dizem que em Jerusalém, os nossos pais adoravam nesse monte. Onde é o lugar da adoração? E olha o que Jesus responde: mas a hora é esta, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que o Pai procura, queridos? Verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A pergunta do começo acabou de ser respondida. Adoradores que manifestam a natureza de Deus. E fala sobre uma maneira de adorar em espírito. O culto é aqui dentro, no teu espírito, que toca a tua alma, que toca o teu corpo. E em verdade, lugar, espírito, da maneira com verdade. Modo e lugar. O modo tem que ser com verdade. Ah, mas eu posso me apresentar de uma maneira falsa? Claro que sim. Quantas vezes você se coloca para fazer alguma coisa para o Senhor, ou começa a orar, mas o teu coração está distante, e parece que aquela oração não passa do teto, porque falta comunicação com o alto, falta intimidade. É isso que o Pai está procurando, verdadeiros adoradores. Uma adoração em espírito e em verdade. Eu quero que você se coloque de pé, queridos.